Ora, como já tivemos a oportunidade de ver, nós estamos a estudar o livro Os Mensageiros, o capítulo 47, no trabalho ativo. Há aqui pessoas que estejam pela primeira vez? Não? Já todos sabem, então, o estudo que estamos a fazer semana a semana, cada semana o seu capítulo. O livro Os Mensageiros é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Este espírito, André Luiz, habita na colónia espiritual Nosso Lar. Contudo, o capítulo 47, que vamos estudar esta hora, passa-se no plano terrestre, portanto na crosta terrestre. Quem tem vindo a acompanhar as leituras já se percebeu, portanto, que as equipas espirituais vieram à crosta terrestre. Este capítulo passa-se então numa reunião espírita, uma reunião de trabalhos espíritas, que é acompanhada pela equipa espiritual de André Luiz. Então, passando à leitura. A interpretação de Bentes era o doutrinador, era a pessoa que estava a doutrinar do plano encarnado, portanto, era o doutrinador. Obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição, presente à Assembleia, era recebida com respeito geral no círculo das entidades desencarnadas. Portanto, a palestra que o irmão Bentes estava a fazer era recebida com respeito nas entidades desencarnadas que estavam a assistir à palestra. Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. Enquanto que os que estavam do outro lado, do lado dos desencarnados, estavam atentos e com respeito ouviam a palestra que estava a ser proferida. Do lado de cá, do lado dos encarnados, isso já não acontecia. As pessoas não estavam sintonizadas na palestra, não estavam a ouvir, não estavam com o pensamento dirigido àquilo que se estava ali a falar. De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias. Tal qual se diria na linguagem comum, colaboradores ativos restabeleciam o ritmo quanto possível. O que é que isto, portanto, como é que os espíritos se comunicam? Qual é a linguagem dos espíritos? É o pensamento. Se as pessoas que estão a assistir à palestra, o seu pensamento não está direcionado no tema que se está a abordar, não está direcionado no bem, no amor. Se as pessoas estão com o pensamento fora daquilo que se passa aqui, vai afetar a corrente, vai afetar. E isto afeta o médium que está a dirigir os trabalhos. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos, em demasia. Mormente, os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme irresponsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Vejam aqui, o que também é importante que está sublinhado, é que os mais novos em conhecimentos doutrinários, isto é, quanto menos conhecimento nós tivermos, nós
mais difícil é de entender que nós devemos estar aqui com o nosso pensamento direcionado no tema que se está a abordar. Vimos à reunião mediúnica, à ação pública, mas a nossa cabeça está no trabalho, a nossa cabeça está no problema de casa. Então, o que estamos nós aqui a fazer? E por isso é importante instruir, estudar, para entender o que é que estamos aqui a fazer na reunião pública. Porque é que aqui estamos e como é que devemos aqui estar. Daí a importância do estudo. Viam-se-lhes distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos afazeres domésticos, outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. A inquietude, aquela ansiedade que nos prejudica. Quando entramos, devemos acalmar, serenar. E porque é isso? O nosso pensamento é visível aos espíritos e aos espíritos que carinhosamente estão aqui para nos ajudar, para trabalhar em nós. E, de facto, da nossa parte é uma grande irresponsabilidade. Aniceto, que não perdia a ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou discreto. Muitos estudiosos do Espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos de prática espírita, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual. A importância da conduta fora do centro espírita. De que nos adianta chegar aqui e parecermos pessoas muito concentradas, pessoas muito calmas, e fora daquelas portas praticamos exatamente o contrário. Somos levianos, somos teimosos. Isto é, não nos aperfeiçoamos moralmente. Não tomamos cuidado com a nossa atitude. Então, para que aqui possamos estar concentrados, congregar com Jesus, religar o nosso pensamento a Jesus, é importante que o façamos também desta porta para fora. Boa concentração exige vida reta. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. O trabalho, eu sublinhei, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. É importante que nós, no nosso dia-a-dia, possamos ter um momento para nos religarmos com Jesus, com o nosso anjo da guarda. Que possamos aprender a meditar.
aprender a nos concentrarmos e naquele momento que tiramos do dia, de manhã, à tarde, à noite, no recolher do nosso leito, que aquele momento seja de ligação com Jesus, de concentração. E aí, esse trabalho é feito no nosso dia-a-dia. A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque estes se entreguem, apenas por alguns minutos na semana, a pensamentos compulsórios de amor cristão. Como veem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. É isso, é o nosso dia-a-dia. Não é vir um dia que é muito importante estudar ao centro, mas é o nosso dia-a-dia. Reparei com mais atenção os circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, do plano espiritual, tornar-se impossível qualquer proveito concreto. Vejam a nossa grande irresponsabilidade. Se não fosse todo o trabalho do lado do plano espiritual para o proveito daquela reunião, os que estavam encarnados, pelos seus pensamentos, pela sua falta de concentração, não conseguiam proveito. Portanto, como eles trabalham amorosamente para nós e nós nem nos apercebemos. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes, para neutralizar determinadas influências nocivas, isto é, o pensamento no mal ia influenciar os trabalhos da reunião mediúnica e então da sessão pública. Era então preciso que os irmãos desencarnados amorosamente põem como que uma campânula de proteção nesse irmão que tem esses pensamentos nocivos para evitar que ele possa afetar a corrente. Vejam, o trabalho que nós ainda damos aos nossos amigos espirituais, deles terem que nos isolar para nós não perturbarmos a corrente. Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentos eram muito mais visíveis entre os desencarnados. No grupo destes não havia um só que não recebesse consolações diretas e sublime conforto. Os nossos irmãos do plano espiritual, que estavam ali também a ser doutrinados, aí sim, eles estavam todos receptivos a aprender, concentrados e recebiam essa consolação. Finda a interpretação, pouco antes de se entregar Dona Isabel ao trabalho do receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro, pedindo emocionada: ser-lhe-á possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha presente à reunião? Estou certa de que, com a permissão devida, Nossa Isabel me atenderá à angústia materna. Estava do lado do plano espiritual uma mãe que queria comunicar-se através da médium, que era a Dona Isabel, para falar com a sua filha, portanto, um dos irmãos desencarnados que estava presente na reunião. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, mas, depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que se colocara entre a médium e o doutrinador, veio trazer a resposta,
algo constrangido, com grande surpresa para mim. Minha irmã, disse ele, o nosso nobre Anselmo não julga viável o seu pedido. Asseverou que a sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu do seu exemplo no mundo e precisa permanecer no campo da oportunidade, sem repousar indevidamente nos seus braços. Não era a hora de a filha receber a bênção de ter uma comunicação da mãe. Tudo é programado nas reuniões, nas sessões públicas, e tudo é programado e orientado segundo a espiritualidade superior que encontra. E aqui Anselmo não entendeu que não era a hora dela se comunicar com a filha. E como a senhora denotasse tristeza, Isidoro continuou em tom fraternal. Não somente por isso, minha amiga, nosso instrutor se vê forçado a desatender. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Portanto, não era bom para a mãe, porque ela iria como que agarrar, puxar, chamar a mãe até si, sabendo que a mãe estava ali presente. Prender-se-ia à mãezinha afetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Isto ia perturbar a evolução espiritual da mãe. Ela precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto o seu coração deve permanecer em liberdade, por nobre merecimento conquistado ao preço do seu suor e lágrimas, quando na terra. Ela estava em condições de evoluir espiritualmente e não deve ficar agarrada. Aqui aos laços terrenos. Considerando, embora o caráter sagrado do amor em sua feição maternal, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la. Compreende? Não se atormente com esta impossibilidade transitória. Lembre-se que de todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender à jovem em seu lugar. Que bonito. Ela não teria que ficar preocupada, porque a espiritualidade amiga se haveria de encarregar de a ajudar. Ela devia subir na sua caminhada, na sua evolução espiritual e não agarrar-se à filha. Quanto ao mais, alegremo-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto. Quem sabe, amanhã possivelmente poderá encontrar-se com sua filha em sonho. A interpelada sorriu, confortada e obtemporou. É verdade, devo compreender a nova situação. Com humildade, com carinho, assim entendeu que não era a hora propícia para ela se comunicar com a filha. Nesse instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga que solicitou: meu caro, estimaria suas providências junto dos receitistas para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. O esposo espiritual de Isabel tomou uma expressão significativa e respondeu: não posso, meu amigo, não posso. Se Amaro pedir e os receitistas cederem, tudo estará muito bem. Mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano.
do plano espiritual, por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve a adquirir os remédios indicados e, quando os obtém, por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Este irmão doente do plano, portanto, uma pessoa, um espírito encarnado, doente, mas os espíritos carinhosamente o querem ajudar. Mas ele não tem uma conduta correta de aceitação. Ele critica, ele é rebelde. Naturalmente, não estou agastado com isso. Não se sente zangado. Como adulto que não se aborrece com as brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Então, se este nosso irmão padecia de uma doença, vinha ao centro, recebe a ajuda espiritual, mas sai porta fora e não tem a melhor conduta, se for caso ainda critica os métodos utilizados no centro espírita, este nosso irmão não quer ser ajudado, não está desperto ao mundo espiritual, não está desperto a receber as dávidas que os nossos irmãos nos vêm dar. Então, como diz André Luiz, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Se eles não querem receber, tantos nossos irmãos agradecem e querem ser ajudados. Se ele não quer, nós temos que, no fundo, respeitar a opinião dele, a forma de ser dele. Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal, que afastava todos os característicos da fraqueza contundente. Compreendi que, para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogéneos, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. Com tantos espíritos encarnados necessitados, com tantos propósitos diferentes, realmente não era possível, não é possível. Quem não quer ser ajudado não receberá essa bênção. O serviço prosseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. O esforço dos clínicos espirituais, aliado à abnegação da intermediária, comovia-me o coração. Era necessário, de facto, grande renúncia para atender ao trabalho, compacto e numeroso, no setor de assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter a atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. De facto, é preciso um grande amor do plano espiritual para nos vimos uma vez, não estamos concentrados, vimos segunda vez, continuamos a fazer os mesmos disparates e eles tão carinhosamente, tão amorosamente se prestam a este trabalho de ajuda e de auxílio aos espíritos que necessitam. Aniceto, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade.
Um dia, André, você compreenderá, com Jesus, que melhor é servir que ser servido. Mais belo é dar que receber. Acho que neste capítulo ficamos com a certeza do quanto é importante o nosso pensamento nos estudos, na reunião, o quanto é importante a nossa entrega, o nosso religar, a nossa ligação com o plano espiritual. Agradeço a todos a vossa atenção, espero que fiquem bem e um bem-aja.